Notícias do dia. Ano 6, número 1949. Dia 22 de março de 2022, terça-feira. Dia Mundial da Água. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 24 graus, máxima de 35 graus, Cuiabá, Mato Grosso. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 4,94. Valor do euro, em baixa, R$ 5,44. Índice Bovespa, em alta, 0,73%, 116.154 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 1,78% valendo R$ 205.094,13. Notícias nacionais. Governo zera imposto de importação de etanol e de 6 alimentos. Medida anunciada beneficia o etanol, o café, a margarina, o queijo, o macarrão, o açúcar e o óleo de soja. Ela passa a valer na quarta-feira, dia 23, e pretende conter inflação. Brasil terá crédito de 1,2 bilhão de dólares para projetos agrícolas. Ministérios da Agricultura e da Economia assinaram um convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, para concessão de linha de crédito. Ministério da Justiça e Segurança Pública lança campanha para identificar internados em abrigos. Objetivo é localizar, por meio de cruzamento de material genético, pessoas sem identificação internadas em hospitais, clínicas ou abrigos de todo o país. Governo incentiva turismo náutico no país. O governo federal anunciou uma série de medidas para estimular o turismo náutico no país, entre elas, benefícios tributários e o reconhecimento da profissão de condutor náutico. Governo lança medidas de incentivo à produção de biometano. Combustível renovável pode substituir gás natural, diesel e gasolina. Trabalhadores da Avibras entram em greve por 24 horas após demissões. Os empregados da empresa brasileira, fabricante de equipamentos bélicos, reivindicam cancelamento das demissões que, segundo o sindicato, foram feitas sem negociação. Metroviários de Belo Horizonte fazem greve contra a privatização da CBTM. As 19 estações em Belo Horizonte e Contagem ficaram fechadas entre 5 horas e 32 horas. Quando o sistema voltou a operar, cerca de 37 mil pessoas usam o metrô neste horário, segundo a companhia. Polícia Federal desarticula esquema de fraude com criptomoedas no Paraná. De acordo com a PF, os acusados lesaram cerca de 3 mil vítimas e se apropriaram de 6 milhões de reais ao simularem operações financeiras com criptoativos. Polícia Federal investiga fraudes no auxílio emergencial. De acordo com as investigações da operação DECIPIT, os criminosos faziam cadastros falsos no aplicativo Caixa Tem, a partir de dados de eleitores obtidos em sites do TRE. De acordo com a última atualização divulgada pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 29.641.594 casos acumulados de Covid-19 e 657.302 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 28.214.095 pacientes se recuperaram da doença e há 770.197 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Vacinação. Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 391.293.789. Vacinação de crianças contra sarampo e influenza começa em 4 de abril. A vacinação simultânea é uma atividade recomendada pelo Programa Nacional de Imunizações para a redução de oportunidades perdidas nas campanhas de imunização. Novo temporal em Petrópolis deixa pelo menos 5 mortos. Chuva forte atingiu a cidade, na região serrana fluminense, mais de um mês depois do temporal que deixou 233 mortos e 4 desaparecidos, em fevereiro. Petrópolis registrou 250 deslizamentos em 24 horas por causa da chuva. Índice pluviométrico chegou a 534,4 milímetros em 24 horas, o que provocou desabamentos de casas, deslizamentos de barreiras e inundações de ruas. A Amazônia terá sistema de dados sobre gases de efeito estufa. Projeto é desenvolvido na Universidade de São Paulo. Cientista Paulo Artacho diz que plataforma poderá ser usada para governos de todos os 9 países da Bacia Amazônica estruturarem políticas públicas. PIB de janeiro é de 769,38 bilhões de reais, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Houve queda de 1,4% em relação a dezembro e alta de 1,2% quando comparado a janeiro de 2021. No trimestre móvel, terminado em janeiro, houve crescimento de 1%. Indústria da construção tem melhor fevereiro em 10 anos. Apesar da melhoria, o indicador continuou abaixo da linha de 50 pontos, que indica queda na atividade. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, a queda na atividade é normal para o período. Setor supermercadista foi o que mais gerou empregos durante a pandemia. O setor foi o responsável por 6,1% do total de novos postos de trabalho no período 2020 a 2021. Em 2020, enquanto a maioria dos setores demitiu,
o de supermercados contratou. Dólar fecha abaixo de R$ 5,00 pela primeira vez desde junho de 2021, com o desempenho desta segunda-feira, dia 21. A moeda norte-americana acumula queda de 4,1% em março. Em 2022, o recuo chega a 11,3%. Esportes. Campeonato Carioca. Semifinais, jogo 1. Botafogo 0, Fluminense 1. Seleção brasileira. Parte dos convocados se apresenta para treinos em Teresópolis, já classificado para a Copa do Catar. O Brasil encara na quinta-feira, dia 24, o Chile, que ainda busca uma vaga. Fora das últimas listas, atacante Richarlison está de volta à seleção. Tite convoca Everson, do Atlético Mineiro, para substituir goleiro Ederson, do Manchester City, da Inglaterra, diagnosticado com gastroenterite. Calderano sobra na estreia e vai às oitavas do WTT Contender, em Doha, Catar, número 3 do mundo. O mesatenista brasileiro atropelou o chinês Liu Jinshu por 3-0. Já o compatriota Thiago Monteiro deu adeus ao perder na segunda rodada da fase preliminar. Enxadrista é suspenso por 6 meses por comentários favoráveis à Rússia. Grão-mestre de xadrez, o russo Sergei Karjakin defendeu as ações de seu país nas redes sociais nas últimas semanas. As tropas militares russas invadiram a Ucrânia há quase um mês. Notícias internacionais. Ucrânia rejeita ultimato russo e Mariupol não se rende. Centenas de milhares de civis ucranianos estão sitiados na cidade portuária, que fica a 60 quilômetros da fronteira com a Rússia e está situada no Mar de Azov. Kremlin diz que não há progresso significativo em negociações de paz. Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que são necessários avanços significativos para a possível reunião entre os presidentes Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Ataque russo atinge zona comercial de Kiev. Ataque das forças russas durante a noite atingiu veículos em parque de estacionamento e provocou uma cratera de vários metros de largura. Morreram pelo menos 8 pessoas. Após bombardeios da Rússia, Kiev, capital da Ucrânia, está sob toque de recolher de 35 horas. Após sofrer forte ataque, prefeito toma medida para proteger a população da cidade. Rússia quer negociar troca de 500 prisioneiros de guerra ucranianos. A autoridade russa ressaltou que o número de combatentes da Ucrânia detidos é muito maior que as centenas citadas. Rússia tem reserva de medicamentos vitais para pelo menos 3 meses. Após a invasão da Ucrânia, o país sofre bloqueio de parte das matérias-primas provenientes do exterior e busca fornecedores alternativos. Quase 6,5 milhões são deslocados na Ucrânia devido à guerra, diz ONU. Muitos dos deslocados são particularmente vulneráveis, incluindo mulheres grávidas, idosos e pessoas com doenças crônicas, disse a agência da ONU nesta segunda-feira, dia 21. Boeing de companhia aérea chinesa cai com 132 a bordo em montanhas no sul da China durante um voo doméstico, de acordo com a Administração de Aviação Civil da China e a companhia aérea. A aeronave transportava 123 passageiros e 9 tripulantes. Não há sinais de sobreviventes. Ações caem nos Estados Unidos após Fed, Banco Central norte-americano, sinalizar alta rápida dos juros contra a inflação. Medicamento da AstraZeneca neutraliza subvariantes da Omicron. Em testes de laboratório, o Evusheld reduziu em 77% o risco de desenvolver Covid-19 sintomática, afirmou o regulador de medicamentos do Reino Unido. Retrato de Marilyn Monroe vai a leilão por R$1 bilhão. A casa de leilões britânica Christie's vai leiloar um retrato da estrela de Hollywood Marilyn Monroe, avaliado em cerca de US$200 milhões, aproximadamente R$1 bilhão. Na cotação atual, a obra será vendida em maio. Eventos históricos do dia. Em 1895, primeira exibição, em uma tela particular, de filmes por Auguste Louis Lumière, os irmãos franceses inventores do cinematógrafo. Em 1935, o primeiro programa regular de televisão no mundo é transmitido através da antena no alto da Torre de Rádio de Berlim. Em 1941, o navio brasileiro Taubaté é metralhado por navios de guerra alemães no mar Mediterrâneo. Em 1960, Arthur Schawlow e Charles Hard-Townes, 2 físicos estadunidenses, recebem a primeira patente para um laser. Em 1995, o cosmonauta russo Valery Polyakov retorna à Terra após estabelecer o recorde de 438 dias no espaço. Em 1997, o cometa Hale-Bopp tem a sua maior aproximação da Terra. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.